Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, dentro aqui da parte de gestão de riscos de um ativo, de uma carteira, a gente tem que entender o conceito do VAR, ou Value at Risk, ou valor em risco aqui em português, tá? Ele é um indicador que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado nível de confiança. Por exemplo, se o VAR de um fundo de investimento é de 1% para um dia, com um nível de 95% de confiança, a gente espera que, em determinado dia, com 95% de confiança, a perda máxima para o investidor que coloca o seu dinheiro nesse fundo de investimento não vai ultrapassar 1%, tá? Então ele nos diz qual que é a perda máxima para um determinado investimento com intervalo de confiança. O detalhe é que o VAR ele tem algumas limitações. Primeiro, ele leva em consideração que padrões passados que já aconteceram vão se repetir no futuro. E segundo, que o nível de significância ele tem que ser considerado. 95% não é 100%. Existem situações, então, aonde eu vou esperar aqui que em 5% das vezes eu vou ter uma perda maior do que aquela estipulada pelo VAR. Aí, né, existem algumas ferramentas que a gente pode mexer com isso. Por exemplo, o stress test é uma análise de complemento ao VAR, pois ele vai calcular a perda máxima de um investimento em cenários extremos, que é justamente aqueles cenários, né, de 5%, aonde a gente pode ter uma perda que vai superar 1%. Aí a gente faz o stress test nesses cenários extremos para entender até onde a perda pode chegar para o investidor caso a gente tenha esse tipo de cenário. E tem o chamado backtesting, que consiste em verificar se o VAR está funcionando na prática. Vai ser tirar a prova se, de fato, a perda máxima para esse fundo de investimento tem sido de 1% com 95% de confiança. O stop loss ele é uma estratégia que consiste em se desfazer de operações que possam aumentar a perda de um ativo quando visto que o VAR ele vai ser excedido, tá? Então, tem a carteira de investimentos lá do investidor e ele está percebendo, então, que existem alguns investimentos que estão fazendo com que essa carteira ela tenha o potencial de exceder o VAR que foi definido. E aí o stop loss vai ser se desfazer desses ativos financeiros. Tracking Error, eu tenho aqui uma medida que ela vai ser utilizada para determinar o quão aderente determinado investimento está ao seu benchmark. Para isso, ele vai visualizar o retorno do investimento e o retorno do benchmark. E vai nos dizer, então, o quanto que a rentabilidade ela foi discrepante, calculando para isso o desvio padrão entre as diferenças do retorno. Então vamos lá, eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho o fundo A e o fundo B e tenho a rentabilidade para cada um dos fundos, isso a cada mês. Tenho o índice de referência, que é o Ibovespa. E aí eu quero trazer então a discrepância entre a rentabilidade do fundo A para o fundo, do fundo A para o índice de referência. Vai ser A menos o índice de referência, que é o Ibovespa. Mesma coisa. Quero também a diferença das rentabilidades entre o fundo B e o índice de referência. Uma vez que eu tenho isso, né, eu vou calcular o desvio padrão dessas diferenças de rentabilidades. Para o nosso fundo A aqui, eu tenho um resultado de 0,37%, enquanto que para o fundo B eu tenho 0,04%, ou seja, a minha diferença nas rentabilidades entre o fundo B e o Ibovespa ela é menor, é só de 0,04%, ou seja, o tracking error aqui é menor e eu tenho um fundo aqui que ele segue mais o seu índice de referência, ele está mais ajustado ao índice de referência. Então, se eu quero refletir o índice de referência exatamente como ele é, o fundo de investimento B ele é mais adequado. Isso a gente pode ver, né? Porque o Ibovespa rendeu 1,05 aqui. O fundo B rendeu muito próximo disso, 1,03, enquanto que o fundo A, 1,12. 1,12 o Ibovespa, 1,07 fundo B,
0,84. Então, só nos primeiros meses aqui a gente já consegue enxergar essa diferença nas rentabilidades. E o erro quadrático médio? Eu tenho aqui uma medida semelhante ao tracking erro, pois ambos são usados para avaliar o desempenho de um dado ativo em relação ao seu benchmark. A diferença é a metodologia do cálculo, que aqui vai utilizar a média das diferenças elevadas ao quadrado entre os retornos de um ativo e os retornos de seu benchmark, tá? Então, antes aqui, a gente só fez o cálculo dessa forma. Agora, a gente vai elevar ao quadrado essas diferenças aqui. E depois a gente vai calcular, então, a média aqui do resultado. O erro quadrático médio para o fundo A foi de 0,0162%. Nem sei falar esse número, né? E aqui para o fundo B foi 0,000007%. Perceba, então, que através do erro quadrático médio, o fundo B ele também se revelou mais aderente ao seu benchmark do que o fundo A. Em outras palavras, utilizando tanto o tracking erro como o erro quadrático médio, eu quero ver o quanto que o fundo ele é ou não aderente ao seu benchmark. E dependendo dos meus objetivos, pode ser interessante eu ter um fundo que ele seja mais aderente a esse benchmark. Fundo ou também uma carteira ou um investimento específico, a gente pode avaliar aqui diferentes instrumentos.